Nos juizados especiais cíveis, vigora a regra da concentração dos atos processuais em AIJ. Portanto, é na AIJ que se concentram a tentativa de conciliação, oferecimento de resposta, produção de provas e até mesmo sentença? E em tempos de quarentena em razão da Covid-19, as AIJs estão acontecendo pelo país inteiro? Depois da sentença ser proferida, o recurso inominado é interposto e é julgado na turma recursal numa sessão de julgamento. A sessão de julgamento também é presencial. Elas também estão suspensas? Então, o que fazer com todos esses processos que tramitam perante os juizados especiais cíveis, que até a sentença ficam paralisados porque não tem AIJ, e depois da sentença também ficam paralisados porque não dá para fazer sessão de julgamento nos recursos inominados? O que fazer com relação a isso tudo? Assistam nesse vídeo logo depois da vinheta. Solta aí. Bom, agora que a gente já viu quais são as perguntas que a gente vai tratar nesse vídeo, vamos tentar chegar a algumas soluções. A gente sabe que o procedimento dos juizados especiais tem mesmo essa concentração dos atos processuais na AIJ. O procedimento é chamado de sumaríssimo, com 2 i's mesmo, procedimento sumaríssimo, porque ele tende a ser mais rápido, ele tem o objetivo de ser mais rápido para melhor e mais rapidamente ser prestada a tutela jurisdicional. Com isso, então, a opção da lei, a opção do legislador da Lei 9.095 foi concentrar a imensa maioria dos atos processuais na AIJ. Suspensas as AIJs, em tese, estariam suspensos todos os processos no juizado durante a quarentena, o que realmente seria muito ruim. Então, na verdade, seria possível adequar o procedimento dos juizados especiais, tornar o procedimento da Lei 9.099 mais maleável, a ponto de tentar dar seguimento a esses processos? E aí a gente poderia pensar, Flecha, mas isso é uma heresia, não dá para falar sobre isso. Sempre se disse que o procedimento dos juizados especiais é um procedimento fixo, não dá nem para fazer variação. Por exemplo, cabe procedimento especial no juizado? Não cabe, porque o procedimento do juizado é aquele fixo lá que não se mexe. Cabe... Na época do Código anterior, cabia processo cautelar no juizado? Não, porque também era um procedimento diferente do que se admitia. Então, meio que como um mantra, sabe? Como uma cláusula pétrea, entre aspas, não se mexe no procedimento do juizado especial. Mas também não há a menor dúvida que a gente vive num período de extrema excepcionalidade. Então, é possível, sim, adequar o procedimento dos juizados, pelo menos nesse período em que a gente vive uma situação muito excepcional, que é o período de isolamento social da quarentena. Então, é possível fazer essa adequação? Sim, e existe fundamento legal para isso. Alguma dúvida que é possível aplicar subsidiariamente o CPC aos juizados especiais? Não, zero dúvida sobre isso. O artigo 139, inciso 6º do CPC, prevê que é possível adequar o procedimento comum aos detalhes do caso concreto. É claro que isso vale para procedimento comum, mas como eu posso aplicar subsidiariamente o CPC à Lei 9.099, seria possível, então, ao juiz adequar o procedimento da 9.099 com relação aos juizados especiais. Mas como que ficaria isso? Especialmente com relação à AIJ e às sessões de julgamento nas turmas recursais, que são os atos presenciais que estão suspensos no momento. Como que isso aconteceria? Bom, primeiro com relação à AIJ. A audiência de instrução e julgamento é um ato probatório que tem um único objetivo: produzir prova oral. Só serve para isso. Então, no procedimento comum, por exemplo, quando o juiz não defere nenhuma prova oral, sequer acontece a AIJ. Depois da produção das provas não orais, já é conclusão para a sentença, caso o juiz não queira determinar a apresentação de alegações finais. Então,
É possível fazer isso nos juizados especiais? Sim, sem nenhum problema. É possível fazer isso. Mas como que se faz isso? De que maneira é possível fazer isso? Basta, é só uma opinião, basta que o juiz intime as partes para que digam se tem alguma prova oral a ser produzida em audiência. Se não tiver essa prova oral, não há necessidade da AIJ, e aí a gente faria no juizado um mini procedimento comum. Ou seja, o juiz intima as partes para que digam se há necessidade de produção de prova oral. Se as partes disserem, isso tudo no despacho do juiz, se as partes disserem que não existe necessidade de produção de prova oral, fica desde logo o réu intimado a apresentar sua contestação. E aí vem a primeira pergunta: qual seria o prazo que o juiz fixaria para essa contestação? Não me parece razoável fixar o prazo de 15 dias, porque 15 dias é o prazo da contestação no procedimento comum, regido pelo CPC, e a gente sabe que o procedimento do juizado especial é um procedimento mais rápido, menor, mais célere. Então, o que seria razoável fixar? E eu acho que é uma boa ideia fixar o prazo de 10 dias. Por que 10 dias? Você, Flash, tirou de sua cabeça 10 dias? Não. É que existe um entendimento que já é bem consolidado de que entre a intimação para a AIJ e a própria AIJ, que é onde se oferece a contestação, tem que ter um prazo mínimo de 10 dias. Então, na prática, o mínimo de prazo para contestação no juizado, quando tem AIJ, é de 10 dias, que é o prazo mínimo entre a intimação para a AIJ e a realização da própria AIJ. Então, 10 dias parece um prazo razoável. Como ficaria, então, essa decisão judicial? Intimem-se as partes para que digam se há necessidade de produção de prova oral. Em não havendo, fica desde já o réu intimado a apresentar sua contestação no prazo de 10 dias. Em seguida, autos conclusos. E depois, conclusão para a sentença. Nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Ah, Flash, e como ficaria a sessão de julgamento na turma recursal? Dá para ser virtual? Quais são os atos julgados pelas turmas recursais nos juizados especiais? São 3. Recurso inominado, que tem sustentação oral. Embargos de declaração, que não tem sustentação oral. E mandado de segurança, que ninguém sabe se tem ou se não tem sustentação oral. Mandado de segurança regido pelo CPC e pela lei própria do mandado de segurança tem sustentação oral, 937 do CPC, 932 do CPC, e nos juizados especiais ninguém sabe. A minha opinião é que deveria ter sustentação oral no mandado de segurança em turma recursal de juizado especial, depende do regimento interno de cada turma recursal. Então, dá para fazer sessão de julgamento de turma recursal de modo virtual? Para embargos de declaração, não vejo nenhum problema, porque não tem sustentação mesmo, então pode julgar sem problema nenhum. Para recurso inominado, pode? Pode, mas aí as partes devem ser intimadas para dizer se desejam que a sessão seja virtual, e, portanto, estão abrindo mão de fazer uso da palavra numa sustentação oral. E em mandado de segurança, depende do regimento interno da turma recursal do seu estado. Se prevê que tem sustentação, tem que intimar o impetrante para que ele diga se ele quer ou não sustentar, se ele quer ou não a sessão virtual. E se não tiver sustentação, pode julgar direto, sem problema nenhum. Ok? Essas são as soluções que a gente consegue imaginar para que seja possível não paralisar a marcha processual em sede de juizados especiais e turmas recursais. A título de curiosidade, a COGES, que é a Comissão de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, editou um ato falando sobre a possibilidade de realização das sessões virtuais em sede de turmas recursais. Eu me despeço de vocês. Deixem os comentários, eventuais perguntas aqui na postagem desse vídeo e a gente vai se falando. Tchau, tchau!